Bom, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, domingo, dia 31 de janeiro de 2021. Sejam bem-vindos todos que estão participando dessa aula, que Deus possa abençoar a cada um, a cada um de vocês que estão aí atentos para esta lição. Nós queremos aqui sintetizar a nossa lição de domingo, né, tendo em vista de que ainda não podemos nos reunir, mas agradecemos a Deus pela presença de vocês aqui nesta aula, né? Nós temos aqui proposto para a lição de número 5, que fala-nos acerca de um homem chamado Neemias. Neemias, a oração de um construtor. Né? Todos nós sabemos que Jeremias ele foi o homem que Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém. Né? E era um homem de oração, um homem íntegro diante de Deus. Eu costumo dizer que Neemias, ele foi um dos remanescentes de Israel. Né? Para nós aqui nos atualizarmos acerca desse personagem por nome de Neemias e o contexto, né, sobre o qual aqui ele está envolvido, isso se passa no momento em que o povo de Israel, eles foram levados em cativeiro para a Babilônica pelos caldeus, né, pelo rei Nabucodonosor. Por quê? Deus ele promoveu um juízo na terra de Israel por causa da infidelidade do povo, a prevaricação do povo, de tanto Deus avisar com seus profetas a nação de Israel para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas o povo não tendo dado ouvidos, Deus ele promoveu assim um juízo sobre a terra de Israel pela vida deste homem chamado Nabucodonosor. E eles foram até Jerusalém, eles sitiaram a cidade, eles destruíram ali as principais edificações que haviam em Jerusalém. E as duas principais edificações que haviam em Jerusalém, que eram o templo dos judeus, o templo que fora construído por Salomão, e destruíram também os muros de Jerusalém, né? Então, é algo que nós vemos aqui, eles destruíram as principais edificações de Jerusalém. Os muros, o templo de Jerusalém, eles representavam a vida espiritual dos judeus, porque ali no templo era o lugar que eles adoravam a Deus, que eles traziam o seu sacrifício a Deus e que eles louvavam, entregavam o seu culto a Deus. E a partir do momento que o templo fora destruído, a vida espiritual dos judeus fora destruída, né? Todas as vezes que nós distanciamos de Deus e prevaricamos, assim como o povo judeu de Jerusalém, de Israel, prevaricaram, é notório, é normal que o nosso culto a Deus, o nosso altar seja destruído e a adoração cesse na nossa vida. E também foram destruídos os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, eles representavam a segurança de Jerusalém, porque naquela época não era como os dias de hoje, porque nos dias de hoje nós temos sistemas tecnológicos, nós temos avanços, né, para nos protegermos e as fronteiras ficarem bem protegidas, mas naquela época não tinha. Então, a proteção era feita com altos muros, porém, eles destruíram os muros de Jerusalém. A cidade ficou vulnerável, ficou indefesa. Todo o exército que chegava saqueava a cidade. E foi um tempo muito difícil para os judeus, tanto os que ficaram em Jerusalém, quanto os que foram para a Babilônia. E como fora profetizado pelo profeta Jeremias no capítulo 25, foram 70 anos de cativeiro. 70 anos que eles ficaram ali servindo e sendo escravizados pelos caldeus, pelos babilônicos. Porém, o que eu quero sintetizar aqui é que nem todos os judeus eles prevaricaram contra Deus. Nem todos eles eram fornicadores,
prostitutos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, nem todos se prostituíram, nem todos adoraram a outros deuses. Haviam ali os seus remanescentes, como, por exemplo, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Zorobabel, Esdras e Neemias, que é este que está em questão aqui na nossa lição. Neemias, né? Eu estou aqui me policiando para não confundir esses nomes, né? O texto do dia que nos está proposto e diz: estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Tópicos da nossa lição para que sejamos assim bem práticos, né, e possamos aproveitar o máximo possível daquilo que nos está proposto. O primeiro tópico da nossa lição, ela fala acerca da tristeza, né, a tristeza de Neemias diante da miséria do povo, né, porque o povo realmente ficou devastado. E como eu já havia comentado, a cidade foi destruída, os muros foram destruídos e eles estavam escravizados agora em uma nação estranha, servindo a um povo estranho. E isso foi o juízo de Deus sobre aquela nação. Como eu sempre digo, todas as vezes que nós, ou seja, nós homens, a terra, a humanidade, ela se revolta contra Deus, se distancia dos princípios e dos preceitos de Deus, isso convoca automaticamente um juízo de Deus sobre os homens. Isso aconteceu nos tempos de Noé, que eles casavam-se, davam-se em casamento, eles praticavam deturpação sexual, social, enfim, o homem estava totalmente desmoralizado diante de Deus. E então isso trouxe um juízo de Deus sobre a terra. Isso também aconteceu em Sodoma e Gomorra, na depravação sexual que acontecia naquela cidade, naquelas cidades. Também trouxe um juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E assim também aconteceu neste tempo de 444 a.C., se não me falha a memória, onde houve o próprio povo de Deus, Jerusalém, Israel, se revoltou contra Deus, desviando-se dos princípios de Deus, e houve ali um juízo de Deus sobre a nação de Israel, e eles realmente ficaram devastados, realmente ficaram numa situação difícil. Você que está me ouvindo agora, você pode olhar para o mundo em redor, você está vendo, né, tantas pessoas que estão aí passando por dificuldades, alguns países estão sendo devastados, né, a economia está sendo quebrada, grandes países se transformando em pequenos, sendo quebrados, sendo esmagados aí por tudo que está acontecendo, pela doença que está envolvendo a humanidade. Não pense você que isso é acaso. Não pense você que isso é qualquer coincidência. A depravação dos dias atuais, com certeza, está atraindo o juízo de Deus sobre nós. E o meu conselho para você que me ouve nesta aula, continue na presença de Deus e não se desvie dos seus preceitos, porque eu tenho certeza que a bênção de Deus permanecerá sobre a sua vida. E nós temos aqui um ponto muito interessante que fala sobre a sensibilidade e a empatia deste homem chamado Neemias. Para você que leu a Bíblia, está lendo a Bíblia e leu o texto, você sabe que Neemias ele era um homem que tinha uma posição. Neemias ele tinha um determinado conforto. E ele simplesmente abriu mão desse conforto, do seu posicionamento, do seu cargo que ele tinha lá na Babilônia, diante do rei, para vir para Jerusalém, para trabalhar no pesado, para reconstruir os muros de Jerusalém. Este homem ele se sensibilizou com a situação do seu povo, do povo de Israel, do povo de Jerusalém, dos judeus. E ele era copeiro do rei, com certeza morava ali ou próximo ou dentro do palácio, estava no seu conforto, tinha ali as suas regalias,
mas ele abriu mão disso para vir para reconstruir o templo, para reconstruir, os muros de Jerusalém, para comandar a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Porque ele viu o estado de calamidade, o estado de devastidão que estava o povo judeu, né? E humilhação, né? Humilhação, uma nação tão poderosa, uma nação tão abençoada, de um dia para o outro passa a ser escrava de uma outra nação, né? Então, Neemias ele se compadeceu, né? Se compadeceu do seu povo, abriu mão do seu cargo, e então ele foi ali para comandar a reconstrução dos muros, né? Quando eu falo sobre isso, eu me lembro da atitude que Jesus fez por nós, né? Jesus, a própria Bíblia nos diz que ele abriu mão de tudo que ele tinha para vir até aqui. Em Filipenses capítulo 2, diz que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo achado na semelhança de homens, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele era Deus, mas ele se desfez de tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele é para vir aqui, para nos abençoar, para nos dar a sua vida e perdoar os nossos pecados. E nós vemos essa atitude aqui também, né, uma atitude parecida, né, na vida deste homem chamado Neemias. Nós vemos que evangelho, né, não é algo que surgiu com Jesus. Jesus, ele foi a encarnação do evangelho, mas o evangelho já estava sendo pregado muito antes, através dos muitos servos de Deus, que estendiam a mão para abençoar o seu próximo. E Neemias foi um deles, né? Então, o que nós podemos aprender com isso é que, independente do nosso cargo, independente da posição que você ocupa, independente daquilo que você é, né, o Evangelho, Deus, a palavra de Deus nos ensina que é muito honroso, é muito louvável nós estendermos a mão para abençoar alguém, para abençoar uma família, né, que está sofrendo, porque Neemias ele não precisava disso. Neemias ele estava ali muito bem, obrigado, empregado, confortável, né, no seu canto, mas ele decidiu sair da zona de conforto para ir abençoar uma vida, né? Vamos para o próximo tópico da nossa lição. Nós temos aqui Neemias, tópico 2. Neemias ora e jejua em favor do seu povo, né? Neemias ele era um homem de oração. Na verdade, todo homem de Deus ou mulher de Deus, né, tem em comum algo: a prática da oração. Eu quero dizer para você que me ouve nessa oportunidade, é impossível nós servirmos a Deus sem termos uma vida de oração. Eu costumo dizer que a maneira mais prática de sermos direcionados por Deus e alcançarmos aquilo que Deus tem para nós é através da oração. E este homem, chamado Neemias, é um homem de oração. Neemias ele chorou pelo povo, demonstrando um sentimento de amor. Jeremias ele se compadeceu e demonstrava ali um sentimento de amor pelo povo, e ele chorava e orava pela nação, demonstrando um sentimento de amor. Ele não teria feito isso se ele não tivesse amado verdadeiramente o seu povo, a sua nação. E eu quero dizer para você que me ouve, é que nós estamos vivendo um tempo hoje, século 21, estamos aqui, né, no mês de janeiro de 2021, em tempos trabalhosos, porque tem se cumprido em nosso meio uma profecia que Jesus proferiu há muitos anos atrás, quando ele disse que aconteceriam, quando ele falava sobre os sinais
da vinda, de sua vinda. Ele disse que haveriam guerras e rumores de guerras, peste, fome, terremotos, haveriam falsos profetas que enganariam a muitos. Porém, o mais devastador de todos esses sinais que Jesus ele fala aos seus discípulos é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E essa profecia, querendo ou não, ela está acontecendo nos nossos dias. O amor de muitos tem se esfriado, né, por se multiplicar a iniquidade. Ímpio não pode praticar iniquidade, porque iniquidade não é a mesma coisa de pecado. O ímpio, ele peca. Quando o cristão, o crente, ele peca, isso é denominado iniquidade, porque a iniquidade é o erro que você pratica. Estando na presença de Deus, é denominado iniquidade. É tão verdade que o pecado praticado lá no mundo, ele não esfria o amor da igreja. Pelo contrário, ele aumenta. Mas o pecado que se prolifera em meio à igreja, em meus conjuntos, em meia mocidade, né, em meio aos cristãos, em meio aos crentes, esse pecado, essa iniquidade, ela esfria o amor da igreja. E nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, onde essa profecia, dia após dia, vem se cumprindo. E por se multiplicar a iniquidade dentro dos templos, em meio à igreja, o amor de muitos tem se esfriado. Agora eu quero glorificar a Deus porque Jesus, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas Jesus disse muitos e não todos. Se Jesus disse muitos e não todos, isso nos dá a liberdade de permanecermos vivendo uma vida de amor. Jesus nos dá a liberdade de não fazermos parte deste muitos. Jesus nos dá a liberdade de fazermos parte desta exceção, que vai continuar na presença de Deus, vai continuar sendo fiel a Deus, vai continuar buscando ao Senhor Jesus, se santificando e amando ao próximo, estendendo a sua mão, praticando o verdadeiro evangelho. Né? Afinal de contas, o que é o verdadeiro evangelho? A Bíblia nos diz que a verdadeira e imaculada religião de Deus, né, consiste simplesmente em assistir o seu próximo, em assistir a necessidade do seu próximo. E foi isso que este homem, por nome de Neemias, ele fez. Ele assistiu à necessidade do seu povo e deixou que Deus o usasse para tal. Né? Então, que esta seja uma lição para nós, que aprendamos o real significado do Evangelho e de termos um Cristo habitando em nós. Né? Vejamos aqui no próximo tópico de número 3 da lição. Infelizmente, nós não podemos dialogarmos, né? É muito bom quando nós podemos ouvir uns aos outros, perguntarmos, mas eu creio que muito em breve nós estaremos de volta, né? Como de costume. Né? Nós temos aqui também o resultado da oração de Neemias. É o terceiro tópico. Então, nós vemos o povo caiu em depravação, Deus trouxe juízo sobre o povo, Deus também levantou e usou um remanescente por nome de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, e porque o povo estava voltando para Jerusalém, né, e Deus ouviu a oração do seu servo. Né? A oração de Neemias, ela teve resultado. Né? Neemias avança, né? Avança e abençoado pela oração. Né? Pela oração. Neemias, ele avança e é abençoado pela oração. Por quê? Porque aquele homem vivia uma vida de intimidade com Deus. Se nós quisermos ter uma vida de intimidade com Deus, é importante eu dizer aqui agora, né, Deus, ele não é um ser que está intocável. Né? Nós não podemos ser agnósticos. Né? Porque tem um ateu, que é aquele que não acredita em Deus. E tem o agnóstico, que é aquele que acredita até em Deus, acredita em divindade, só que não acredita no contato entre o homem e Deus.
Você já pensou que você pode estar vivendo um agnosticismo? Se você não cultiva uma vida de oração, é o que quer dizer que eu creio em Deus, mas eu não creio no contato, né? Não creio no relacionamento. Eu quero dizer para você nessa oportunidade que Deus é um ser relacional. É possível nós nos relacionarmos com Deus. E a melhor forma de nós nos relacionarmos com Deus é através da oração, né? É o que nós estamos aprendendo. A nossa lição, ela fala, ensina-nos a orar. Esta frase, ensina-nos a orar, ela foi usada pelos discípulos de Jesus, antes que Jesus lhe desse a eles ali um modelo de oração, que foi o Pai Nosso. Então, o Espírito Santo impeliu aqueles homens a pedir que Jesus ensinasse-os a orar, porque a oração é a melhor forma de sermos direcionados por Deus. Oração é a melhor forma de nos relacionarmos com Deus, porque Deus é um ser relacional, tá? Deus é uma pessoa, Deus tem sentimentos, Deus se comunica, tá? E Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter uma vida de intimidade com você, tá? Então, nós temos aqui que Neemias ele é abençoado pela oração. Eu disse já que a oração é a melhor forma de sermos direcionados por Deus. A melhor forma. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, se você está em dúvida sobre que faculdade eu vou escolher, se você está em dúvida sobre o seu relacionamento, sobre o seu namoro, ou sobre o seu noivado, se você está em dúvida sobre o seu ministério, em que área Deus vai me usar, de que forma Deus deseja me usar, qualquer dúvida que você estiver, se você está em dúvida em ir para a direita, ir para a esquerda, eu fico, ore que Deus vai responder a sua oração. Ore que Deus vai te direcionar. A melhor forma de sermos direcionados é através da oração. E Neemias foi um exemplo bíblico acerca da oração. A oração é uma arma poderosa contra o poder do inimigo, tá? Né? Nós temos o inimigo das nossas almas. O diabo ele não é o inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, porque não há ninguém páreo, né, para Deus. O diabo não é o inimigo de Deus. O diabo é inimigo das nossas almas, o meu e o seu inimigo, né? E uma das armas poderosas contra o agir do inimigo na nossa vida, nada mais é do que a oração. Você que tem a sua Bíblia, se você abrir lá em Mateus, capítulo de número 17, você vai ver uma passagem que fala acerca daquele jovem lunático. E esse jovem lunático, ele era possuído por demônios, possuído por espíritos malignos, e ele causava um caos na sua sociedade, muita preocupação para os seus pais. Então, em pleno ministério de Jesus, o que aconteceu? O pai daquele jovem procurou os discípulos de Jesus e disse: o meu filho é lunático, meu filho é perturbado, vocês podem me ajudar a orar por ele? E então os discípulos juntou João, juntou Pedro, juntou Tiago, enfim, todos, e começaram a expulsar aquele demônio e começaram a fazer aquilo que eles achavam que deveriam fazer para que aquele jovem fosse liberto. Só que de maneira nenhuma o jovem foi liberto e os demônios permaneciam ali. Então o pai daquele jovem procurou Jesus à parte e disse: eu procurei os seus discípulos e eles não puderam me ajudar. Será que o senhor pode me ajudar? O meu filho é lunático. Então Jesus chegou simplesmente e expulsou o demônio daquele jovem, ele ficou liberto. E depois disso Jesus deu um pequeno sermão nos seus discípulos e disse: homens de pequena fé, se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenareis que este monte se mova daqui para colar, e assim será feito. Aí Jesus termina o sermão no verso 21 e diz assim: essa casta de demônios, ela não sai a não ser pela oração e pelo jejum. Você viu a importância de ter uma vida de oração? O inimigo ele não tem poder na sua casa se você tem uma vida de oração. E se você tem uma vida de oração e jejum, com certeza o inimigo não tem poder na sua vida. Eu quero dizer para você que o demônio que provoca depressão, ele vai sair da sua vida se você passar a ter uma vida de oração. Os demônios que te oprimem, que te deixam tristes, que te deixam incrédulas,
que te deixam com medo, eles vão sair da sua vida se você tiver uma vida de oração e de jejum. Aquele demônio que se levanta para impedir que os teus projetos, que o teu propósito, ele venha a ser cumprido, ele venha a se realizar. Com certeza eles cairão por terra se você tiver uma vida de oração. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Neemias. Neemias, ele foi confrontado quando ele foi para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele foi confrontado pelos judeus que ali estavam, os judeus que restaram começavam a zombar de de Neemias, e até as nações vizinhas começaram a zombar dele. Mas ele era um homem que ele abaixava sua cabeça, orava, entregava a sua situação e o seu propósito na mão de Deus. E o que aconteceu foi que ele venceu, que ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Logo em seguida, vieram a última remessa, a terceira remessa dos exilados de volta para Jerusalém. E Jerusalém, ela voltou a ser uma cidade, voltou a ser ali a referência espiritual para Israel, depois de tudo aquilo. E tudo isso aconteceu também pela mão deste homem chamado Neemias, que foi um homem de muita oração. Né? Não existe, eu não sei se você já reparou, mas não existe nenhum personagem bíblico, nenhum homem, nenhum servo de Deus na Bíblia que passou pelo seu ministério sem ter o hábito da oração. Tá? Então, para que nós possamos também ter vitória na nossa vida social, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional e principalmente na nossa vida espiritual, tenha uma vida de oração. E para nós já começarmos a finalizar esta aula da nossa escola bíblica dominical, eu gostaria de mencionar aqui o último ponto que fala sobre a vitória de Jeremias e de Neemias, perdão, eu estou realmente com dificuldade para falar esse nome Neemias, tá? Neemias, o nosso Deus fizera esta obra, né? Ele foi lá, colocou a mão dele, ele suou a camisa, porém ele não se gloriou naquilo. Quando aconteceu, quando foi concluída a obra, né? Eu não sei se você consegue dimensionar o tamanho da bênção, mas a reconstrução dos muros de Jerusalém representava muita coisa para aquele povo. E quando foi concluída, né, ele poderia ter dito, eu venci, eu conquistei, né, e adquirido a glória para ele. Porém, esse homem não fez isso. Como todo homem que é direcionado por Deus, que é cheio do Espírito Santo e tem sabedoria de Deus, ele sabe que tudo aquilo que é realizado através da vida dele é simplesmente através da vida, mas quem realiza é Deus, né? Muitos homens de Deus caem por pensar que o poder emana de si próprio, que a força emana de si próprio. Eu quero deixar um versículo bíblico, agora sim, Jeremias, capítulo de número 9, e os versos de número 23 e 24, Jeremias diz assim: não se glorie o homem forte na sua força, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, não se glorie o homem rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo na terra, porque disto eu me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. É um versículo que toma conta do meu coração, né? Que nós não devemos nos gloriar pelo que Deus faz e fez e fará nas nossas vidas como se fosse algo de nós próprios, mas que nós gloriamos que Deus é um Deus na nossa vida, que nós nos relacionamos com Deus e que nós conhecemos um Deus verdadeiro, tá? A minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida. Existem aqui muitos mais assuntos a serem tratados nessa lição, porém eu não quero ser enfadonho a você.
Eu quero que você veja, que você assista e, se possível, reassista este vídeo dos pontos aqui em que nós levantamos sobre este homem chamado Neemias e sobre a sua vida de oração, sobre a sua comunhão com Deus e como isso levou ele e também aqueles que estavam ao seu redor a terem uma vida de bênção e de vitória na presença de Deus. Eu agradeço a sua companhia, você que teve paciência para estar nos ouvindo, para estar acompanhando esta lição. Eu creio que muito em breve nós estaremos de volta nas nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não acontecer, nós estaremos aqui assistindo a vocês, dando assistência a vocês jovens, com as lições da Escola Bíblica Dominical. E para finalizar esta aula, eu gostaria de orar com você, para que assim sejamos todos abençoados. Pai amado, eu te glorifico, agradeço, meu Deus amado, por esta oportunidade. A minha oração é que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo este vídeo, esta aula, neste momento, e que a tua bênção esteja sobre cada um deles. Meu Deus querido, que tenhamos todos um despertar para termos uma vida de oração, um relacionamento e que cresçamos em amor, de sorte que sintamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.